Olá, tudo bom? É muito comum que a maioria dos empresários estejam sobrecarregados e não tenham uma gestão empresarial bem elaborada. Existem vários processos para controlar, equipe para motivar, cliente para atender, decisões para tomar. Além do caixa, está uma bagunça e ser quase impossível trabalhar com calma e clareza. É muito fácil se perder no dia a dia. Não existe um caminho que você pode adotar e mudar esse problema. A gestão empresarial pode ajudar. Isso não é sobre ser perfeccionista, mas é sobre criar uma cultura de melhoria contínua, onde processos, pessoas e resultados eles vão evoluir juntos, todos com o mesmo objetivo, um objetivo comum. Na minha visão, é o lucro. O lucro, dinheiro, ele traz um equipamento, são equipamentos melhores para os funcionários, um local melhor para trabalho, uma remuneração melhor, alguns bônus e incentivos a mais. Isso eu sou partidário desse pensamento. Então, tudo de bom que pode existir numa empresa, seja para ela melhorar, o dono ter mais dinheiro, os funcionários trabalharem bem, para mim tudo envolve dinheiro, tudo para mim é lucro. Quanto mais ela tiver, melhor é para todo mundo. Claro que não é só você focar no lucro a todo custo, você precisa ter também uma melhoria na mente e na cultura do empresário, de ver que o funcionário ele está ali e sem o funcionário, o empresário, o dono do negócio, não teria nem negócio. Tecnicamente, ter excelência na gestão é aplicar princípios e práticas de melhoria contínua alinhados com a estratégia da empresa na busca por aumentar a eficiência, a qualidade e os resultados. Na prática, isso significa ter processos claros e eficientes, tomar decisões baseadas em dados e informações e não apenas naquela intuição, e engajar a equipe para que todo mundo busque o melhor dia após dia. Uma oficina mecânica, por exemplo, que padroniza o atendimento ao cliente e cria um checklist de manutenção, ele consegue reduzir um retrabalho, aumentar a satisfação do cliente e ainda economiza tempo. E tudo isso é mais dinheiro. Esses dias, meu carro teve um problema, teve um acidente, né? E eu fui levar lá para fazer um alinhamento e balanceamento. Um local novo que eu fui e poxa, o lugar era limpo, era tudo bem organizado, tinha todos os equipamentos bem alocados, então eles eram bem separados e os equipamentos pessoais dos mecânicos eram todos bem arrumados nas suas caixas de ferramenta, tudo certinho. Eu achei que lá é incrível. E porque geralmente uma oficina é sujeira, bagunça, óleo para tudo que é lado, esse lugar era limpo. Tanto que na hora que eu fui lá para pagar, eu elogiei a moça, não sei se ela era a dona, mas eu elogiei ela e falei para ela, falei, ó, leve para os donos aí, para os funcionários, que o lugar é excelente. É limpo, é bem organizado, todo mundo é bem educado, sabe? E é difícil. Deu pra perceber também que os funcionários trabalham lá bem e que todos se entendem e que o ambiente é bacana até, sabe? E por que você deve buscar excelência? Por que é importante ter essa excelência na gestão? Primeiro, que você consegue reduzir erros e desperdícios. Quando os processos são claros, os erros diminuem e o tempo é usado de uma forma mais produtiva. E tempo é dinheiro. Não é preciso você refazer um trabalho. Todos os funcionários envolvidos naquele serviço, eles sabem o que precisam fazer, como precisam fazer e para quando precisam fazer. Se você, como dono de um negócio, tem os processos bem elaborados e de conhecimento de todos os funcionários, com certeza você fica menos sobrecarregado e você terá muito mais controle sobre tudo, né? Fica apenas na supervisão, naquele controle das métricas. Você consegue ter tempo para conversar melhor com o cliente que chega lá, dar aquela atenção enquanto, no caso da oficina, enquanto o carro está sendo arrumado. Você vai lá trocar uma ideia com ele, você vai realmente ver o negócio ali como está funcionando.
Se o mecânico às vezes está precisando de alguma coisa, se está atendendo bem o cliente, o dono tem que fazer isso em algum momento do dia. Não dá para fazer isso o dia inteiro, tem mais coisa para fazer. Mas é importante ter esse contato do dono direto com o cliente. Aquela famosa linha de produção da Ford, sabe? Ela foi criada justamente nesse sentido. São procedimentos adotados onde ali naquela intenção, o automóvel ele vai andando numa esteira e cada funcionário entra no seu momento naquela linha de produção, faz o seu serviço e sai. E, e, e o carro vai embora e vai sendo trabalhado, cada um faz só aquilo e o processo continua, ele não para. Um segundo ponto importante da gestão empresarial, as decisões elas passam a ser baseadas em dados, em informações e não apenas no achismo. Ter o registro das informações de uma forma precisa permite que você melhore o caminho até aquele objetivo principal. Você consegue ajustar o caminho do seu negócio, tendo sempre no campo de visão o seu objetivo. Com isso, você consegue reduzir a sua ansiedade e o seu medo de tomar decisões erradas. Você consegue parar de fugir das decisões e começa a decidir realmente de uma forma mais natural, com mais segurança, porque você tem mais informação. E sem sombra de dúvidas, tudo isso gera uma melhora nos resultados e evita prejuízo. O terceiro objetivo com a gestão empresarial é um engajamento da equipe. A equipe é importante. Sem a equipe não existe empresa, sem o funcionário não existe empresa. Sem empresa, o empresário não tem o que fazer, ele não vai fazer sozinho, então ele não vai ter dinheiro. E assim vai. Os funcionários eles começam a participar das decisões e buscar melhorias constantes. É importante você inserir o funcionário, eu não digo todos, mas os principais, na tomada de decisão. Eles começam a criar aquele sentimento de pertencimento e que as suas opiniões, desde que bem fundamentadas, claro, são consideradas na elaboração do planejamento. Você consegue criar no funcionário aquela sensação de que ele também é dono, e isso tende a gerar um senso maior de responsabilidade na hora que ele faz o serviço dele. E quando todo mundo está bem engajado, você consegue ter um aumento de produtividade, você consegue ter um melhor atendimento no cliente, os resultados são consistentes e eles começam a vir. E o quarto objetivo, e por fim, né, nós temos aqui o crescimento sustentável. Então, você soma a redução de erros e de desperdícios, se você evita desperdícios, as suas decisões começam a ser mais bem fundamentadas, porque você tem informação e dados para te basear e fundamentar a sua decisão. A sua equipe está bem engajada e com isso você tem um crescimento sustentável. Você forma base sólida, o crescimento ele é certo. Tudo isso garante que o seu negócio cresça de uma forma sólida e contínua, gerando confiança para investir e inovar, tanto para você mesmo, para os funcionários e para os bancos, ou de onde você for pegar um empréstimo eventualmente. E isso impacta diretamente no resultado financeiro. Você vai ter um resultado financeiro mais estável e mais previsível. E talvez a parte mais importante aqui do vídeo é como você vai implementar essa gestão empresarial na prática. Não é nada muito complexo e difícil, mas vai exigir tempo e dedicação. Nada que você já não tenha feito pelo seu negócio. Mas agora, com certeza de que é uma melhoria que vai realmente trazer inúmeros benefícios. São só 5 passos. O primeiro passo é você mapear seus processos. Você tem que identificar cada etapa de operação, a venda, a produção, o atendimento e colocar no papel como se fosse realmente um mapa, onde o cliente chega, para onde ele vai. Quem vai estar lá onde o cliente chega? O que geralmente o cliente quer aqui? Uma oficina mecânica, então ele quer arrumar o carro. Então ele vai chegar com um carro, geralmente. Aonde o carro dele vai ficar enquanto ele é atendido? Quem vai chegar no carro? Quem vai chegar nele? O que tem para oferecer para o cliente? Quais são as soluções que nós temos? Como é feito o mapeamento do problema? Como é feito o orçamento? Quem faz o quê? Para onde ele vai depois que ele é atendido? O carro dele já fica? Ele traz, ele agenda? Você tem que ter todos esses processos muito bem elaborados.
O segundo passo, você vai padronizar as tarefas. Você vai criar procedimentos bem claros que qualquer funcionário consegue seguir. Algumas empresas adotam um chamado POP, que é o procedimento operacional padrão. É tipo uma apostila e lá tem todos os procedimentos internos e informações da empresa. Quando um funcionário entra, ele recebe uma cópia desse POP e ele tem que ler, ele tem que saber tudo que está ali, principalmente a função dele. E quando ele chega, ele, ele recebe esse POP e ele já vai pegando o jeito do negócio e vai sabendo o que ele tem que fazer. O terceiro passo é você medir resultado. Use os indicadores simples como tempo gasto, retrabalho, satisfação do cliente, vendas. Com isso você consegue analisar como as coisas estão funcionando na sua empresa. E claro, implemente para o cliente no momento depois que ele é atendido e depois quando o serviço é entregue, a avaliação. A avaliação é muito importante. Quando eu vou comprar ou eu vou procurar algum serviço, eu geralmente olho no Google aquelas estrelinhas e vejo se tem muito cliente que gostou do serviço e recomenda. Se tem poucos, tem alguma coisa errada. O quarto passo é uma análise e melhora. Busque sempre reduzir desperdícios, otimizar tempo e aumentar resultados. E o quinto passo, envolva a sua equipe. Incentive sugestões e faça com que eles participem das melhorias. Esteja ali no chão de fábrica junto com seus funcionários e escute eles. São eles que estão ali no dia a dia fazendo o seu negócio funcionar. Eles estão botando a mão na massa. E como toda decisão financeira que você toma, e gestão empresarial pode não parecer, mas é uma decisão financeira, existe um certo psicológico por trás dessa gestão. Dá um efeito de clareza nos processos, há mais motivação e um senso de propósito no seu negócio. Existe sempre uma certa resistência à mudança, é normal e comum que algumas pessoas resistam ao novo processo. Eu sou assim. Quando alguma coisa vai mudar no escritório ou na minha vida, é algo que eu nunca vi, você fica meio assustado, você fica meio, como a gente fala aqui, a gente fica meio ressabiado, sabe? Você fica meio matreiro, porque é novo, é diferente, mas depois com o tempo você vai se acostumando. E depois você vê que aquilo era fácil e, poxa, se tivesse antes, seria muito melhor o trabalho. E você também consegue tomar decisões mais racionais. A sua mente mais clara, você com mais segurança, você consegue tomar decisões melhores. E com tudo isso, com um planejamento bem elaborado e uma gestão empresarial bem alinhada, há benefícios concretos e visíveis. Você tem menos retrabalho, menos erro, você tem menos custo. Isso gera uma economia de dinheiro e de tempo. Todos tomam decisões mais assertivas, isso reflete no resultado financeiro do seu negócio. Tanto você toma a decisão melhor para o todo, como se um funcionário toma uma decisão melhor para a solução daquele problema do seu cliente. O pessoal do atendimento toma a decisão melhor de atender melhor o cliente. O pessoal do marketing vê todo aquele clima e consegue trabalhar melhor para poder entregar o seu serviço, o seu produto para mais gente. O pessoal do comercial, né, da venda, consegue tomar decisões melhores. Você dá uma certa liberdade, mostra para eles os limites. Eles conseguem tomar decisões melhores para fechar mais contrato. A equipe fica também mais engajada e produtiva, porque tem mais motivação, há uma redução de conflitos e há um melhor atendimento ao cliente, o que acaba refletindo nas vendas e no lucro, sempre. Tudo que a empresa faz, tudo que o funcionário faz, tudo que o dono faz, reflete no lucro. E há também um crescimento sustentável, que permite investir no negócio com mais segurança, sem improviso e um risco desnecessário. Uma microempresa, uma empresa de alimentação que consegue implementar, por exemplo, um checklist com indicadores e reuniões rápidas de análise de resultado, consegue reduzir o desperdício de alimentos, aumentando assim a produtividade e tendo clientes mais satisfeitos. Então vamos lá nos passos finais para você conseguir criar essa cultura de melhoria contínua. Comece pequeno nas mudanças. Foque em processos críticos. Você pode focar
logo no maior problema e conseguir acabar com ele, só não pode desanimar. Porque o problema é muito grande, você está começando agora a resolver os problemas. Você já foi no maior, às vezes ele não vai ser resolvido na hora. Às vezes vai ficar algumas pendências relacionadas a ele. E isso não pode te desanimar. Se ele for maior e mais forte do que você imagina, você tem que melhorar. Você tem que ficar mais forte do que ele. Ou você pode começar pelas pequenas mudanças. Você vai ganhando uma batalha após a outra, até você conseguir vencer a guerra. Um jogo de videogame, você vai passando pelas fases devagarzinho, você vai pegando experiência, você vai aprendendo, vai pegando o jeito do negócio. Aí você chega no chefão da fase. Você já tá bom. E lá você consegue ganhar. Se você cai direto no chefão, você não sabe que botão apertar, que poder soltar no joguinho. Aí você perde. Aí você começa a ficar bravo, aí você larga. Porque você tá puto porque você não consegue ganhar. Pô, tu foi direto no grandão lá, cara. Vai no menor. Isso vai te dando confiança, mais habilidade para lidar com as mudanças maiores. Você tem a chance de errar pequeno. E quando chegar lá, você já aprendeu com seus erros e você leva o problema grande com a mão amarrada nas costas. Utilize indicadores simples e fáceis de acompanhar, tá? Não faça cálculos muito mirabolantes na parte financeira da empresa. Vá no básico, no beabá mesmo, que é o que resolve. Reúna a equipe para acompanhar resultado e ajustar os processos, de preferência semanal. E comunique sempre, explique o porquê das mudanças, o benefício para todo mundo, faça a sua equipe participar da mudança e daqui a pouco, quando a empresa atingir o objetivo, e todo mundo tem que saber qual é esse objetivo, todo mundo vai ficar feliz porque todo mundo chegou lá e ajudou a chegar lá. Todo mundo vai receber a sua medalha de primeiro lugar. Pequenas vitórias reforçam esse engajamento, confiança e senso de controle de todo mundo. Então, para encerrar, excelência na gestão não é perfeição, é buscar melhorar todo dia. Um empresário que implementa processos claros, indicadores e engaja a equipe, ele cria um ambiente mais seguro, produtivo e sustentável. E assim você consegue transformar a empresa comum em uma empresa de resultados consistentes e crescimento sólido. E tudo isso, no final das contas, é lucro. E com certeza você chega lá, quando tiver muito lucro, quando estiver dando lucro, e tem que dar lucro desde o primeiro dia do seu negócio, você vai estar muito feliz, satisfeito de estar trabalhando em algo que, além de você gostar, dá grana, din-din no bolso. Tá certo? Então até mais. Até o próximo vídeo. Curte que o vídeo, se inscreve no canal e assiste os outros vídeos aí porque é tudo nessa mesma ideia. Tá bom? Tchau, até mais.